decidi me desafiar a ler livros em espanhol, mesmo não sabendo praticamente nada de espanhol. O meu conhecimento de espanhol é aquele básico do básico de músicas da Shakira ou conversar com os gringos às vezes. Então a minha ideia é fazer esse desafio ao longo de 4 meses. Primeiro eu vou fazer um teste pra ver qual que é o meu nível de espanhol, e daí eu vou tentar ler um livro infantil, bem simples, bem fácil, só com o conhecimento de espanhol que eu tenho hoje, sem estudar nada. Depois eu vou passar um mês estudando ali só pelo Duolingo, só alguma coisa bem básica, e tentar ler um conto. E depois eu vou estudar 3 meses de espanhol e tentar ler um livro de 300 páginas. Eu acho que eu tô sendo um pouco otimista, mas vamos tentar. Um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre como eu comecei a ler livros em inglês, e lá eu dou algumas dicas do que funcionou pra mim, então eu vou tentar aplicar algumas dessas estratégias pra minha leitura em espanhol. Vamos ver se elas ainda funcionam ou se tem algumas outras ideias que fazem mais sentido pra hoje em dia. E bom, a minha ideia nessa primeira fase é estudar 4 horas por semana, sendo que vão ser 15 minutos todos os dias de Duolingo, que vai servir mais pra ter um contato todos os dias com o idioma. E daí eu vou estudar 45 minutos segunda, quarta e sexta. Então, por enquanto, eu vou só ali baixar o aplicativo do Duolingo e dicionários, essas coisas. Hoje eu vou ler meu primeiro livro em espanhol, minha primeira historinha em espanhol. A minha irmã tem esse livro aqui, que a minha mãe trouxe de presente pra ela uma vez que minha mãe foi viajar pra Argentina, se não me engano, que são vários contos de fada recontados, então são um pouquinho diferentes. São esses aqui, ó, então tem 3 porquinhos, Cinderela, Branca de Neve e tal, e daí cada história é de um autor de um dos países aqui da América Latina. Eu vou ler essa primeira aqui, Cenicienta, eu acho que é a Cinderela. Eu vou anotando aqui do lado as palavras que eu não sei, e eu também vou ler em voz alta para treinar a minha pronúncia do espanhol. La historia de Cenicienta tal como me la contaron a mí. Descobri um negócio importante aqui, que Cinderela em espanhol é Cenicienta porque ceniças são cinzas. E aparentemente a cor do cabelo da Cinderela era pra ser cinza, que ela tá lá limpando as cinzas também dela, acaba ficando suja. Já tô muito feliz de ter aprendido isso. Terminei a historinha da Cinderela. Foi muito bonitinha. Basicamente ela conta como se fosse uma realidade alternativa em que a Cinderela é uma louca por limpeza. E não é que a madrasta fica obrigando ela a limpar a casa, é que a Cinderela simplesmente quer limpar do jeito dela. E se a madrasta ou as irmãs tentam limpar, a Cinderela fica possessa porque elas são muito ruins em limpar a casa. Eu consegui entender a história inteira. Foi fácil entender a história inteira. Claro que tiveram várias palavras que eu não entendi, então todas anotadas aqui. Tinham algumas que eu achava que sabia, mas não tinha certeza, e daí eu pesquisei pra garantir que, tipo, tá, é realmente o que eu tô pensando. E tinham outras que eu realmente não tinha a menor ideia do que eram, mas de forma geral foi bem tranquilo, então eu gostei e eu vou querer ler as outras historinhas desse livro pra tentar treinar, assim, porque realmente foram várias palavras que eu anotei aqui na minha listinha e que já ajudam aí aprendendo. Eu tenho notícias ruins sobre o meu aprendizado de espanhol. As 2 ideias que eu tinha pra fazer nesse primeiro mês deram errado. A primeira coisa foi o Duolingo. Eu tinha a ideia de fazer 15 minutos todo dia de Duolingo. E eu tava fazendo, tá? Hoje faz quase 2 semanas que eu comecei. Só que o problema é que eu praticamente terminei o curso de Duolingo, porque ele é muito fácil. Acontece que é o seguinte, eu já usei o Duolingo pra tentar aprender alemão e francês no passado. E vários outros idiomas que eu, comecei e desisti. E pra mim ele funcionava melhor do que com o espanhol, porque são 2 idiomas que são bem mais diferentes do português. Espanhol e português são, tipo assim, irmãos. E eu acho que era esse o problema que o Duolingo tava tendo pra mim, porque como é muito parecido, eu consigo chutar. Não necessariamente que eu sei espanhol. Os exercícios do Duolingo é pela repetição. Então eu já vi a palavra pra jornal 500 vezes. Eu já decorei que é essa palavra. Então não é necessariamente que eu sei conversar com alguém sobre jornais e revistas e artigos e escritores, não. Eu sei a palavra pra jornal, essa palavra em específico eu sei. E tem uma opção que tu usa lá que tu pode pular sessões, né? Então ele é dividido em algumas sessões diferentes, que tu aprende temas diferentes ali do idioma, e eu ia pulando, porque eu tava pensando, essa lição aqui tá muito fácil, então vou pular pro tópico seguinte. E foi assim que eu cheguei no final do Duolingo de espanhol em praticamente 10 dias. Então eu mudei o foco
pra algo que eu já devia ter começado a fazer desde o princípio, que é focar no meu objetivo com o espanhol, poder ler em espanhol. É isso que eu quero, eu conseguir assistir filmes, séries, escutar músicas, consumir conteúdo em espanhol e tentar conversar com um gringo ou outro que apareça por aqui ou quando eu for viajar. Então o que eu decidi fazer agora é tentar me jogar mesmo nesses conteúdos que eu tenho interesse de aprender. Eu já mostrei que eu li a primeira historinha desse livro aqui, né, que é um livro infantil, e a minha ideia agora é tentar continuar a ler as outras historinhas e ir vendo o que eu entendo, o que eu não entendo, anotar as palavras que eu não sei, expressões também, porque eu achei que aprender com esse livro foi muito mais útil pra mim, muito mais prático do que ficar repetindo aprendizados ali em aplicativos tipo Duolingo. Aí eu decidi que uma coisa que eu vou fazer todos os dias é escrever 3 coisas boas que aconteceram no meu dia, que podem ser coisas grandes, né? Tipo, foi meu aniversário, fui viajar, ganhei um presente, ou pode ser coisa pequenininha, tipo, eu acordei de bom humor, conversei com uma amiga, eu vi um filme que eu gostei muito. Mas a ideia é tu ter um pensamento mais positivo. Eu aprendi isso com o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, que eu adoro, eu tenho resenha já dele aqui no canal. E o que eu tô fazendo é escrevendo essas coisas em espanhol, o que tá sendo muito bom, porque daí eu acabo aprendendo palavras que eu uso no meu dia a dia, porque são coisas que são importantes pra mim, né, que contribuíram pra que eu tivesse um dia feliz, um dia positivo. Fora que é algo simples, que eu faço ali nos mesmos 15 minutos que eu fazia ali no Duolingo, eu faço esse tipo de coisa, que são as 3 coisinhas boas, e uma mini explicação de por que elas foram boas, ou o que eu senti enquanto eu fazia aquilo, por que eu fiquei feliz. Então essa é a mudança de rumo que eu tô fazendo agora com mis estudos de espanhol, porque o que eu tinha ideia de fazer antes não tava funcionando direito, e isso pelo menos tá sendo mais interessante pra mim, e eu tô vendo resultados melhores porque eu tô aprendendo coisas do meu dia a dia. Update aqui do meu aprendizado de espanhol. Eu tô lendo mais desse livrinho aqui, e tá muito divertido aprender com o livrinho. Essa aqui da Chapeuzinho Vermelho, ela é triste e assim, parece mais uma história de terror, porque é sobre um menino que ele tá sofrendo bullying na escola porque ele gosta da menina, que é a tal da Chapeuzinho Vermelho, até que no fim o menino vira o lobo, e ele é o lobo que vai querer ir atrás da Chapeuzinho Vermelho. Eu tô lendo ele em voz alta pra treinar a minha fala também, inclusive eu tô me embananando um pouco com a letra V, porque V em espanhol tem som de B, então tem palavras, por exemplo, como levava, que em espanhol é levava. Eu tô me atrapalhando um pouco com isso, mas não tem problema, né? O meu objetivo aqui é conseguir ler em espanhol, então não tem tanto problema assim se eu não souber pronunciar tudo certinho. Finalmente deu um mês dos meus estudos em espanhol. Passou muito rápido e agora eu vou tentar ler um conto, Crônica de uma Morte Anunciada, que foi uma recomendação desse comentário aqui. E ele é do Gabriel Garcia Marques. Por enquanto eu li uma página e meia, mais ou menos, mas tá dando certo. Eu vou mostrar aqui como é que tá ficando o meu arquivo do livro, que eu tô marcando todas as palavras que eu não sei, e ele tá bem colorido. Isso é uma observação. A minha estratégia de estudos de espanhol pros próximos 3 meses vai mudar um pouco. Todos os dias eu vou consumir de 10 a 15 minutos de algum tipo de conteúdo em espanhol. Pode ser ler 10 a 15 minutos de um livro, ou um artigo online, assistir um vídeo do YouTube, ouvir podcast, ouvir e traduzir uma música, tanto faz, sabe? Qualquer tipo de conteúdo assim que eu consiga consumir rapidinho ou em parcelas. Outra coisa que eu vou fazer é trocar todos os eletrônicos que eu tenho pra colocar na configuração de idioma em espanhol. Então, meu celular, computador, todas as redes sociais, tudo. Isso faz com que, mesmo as coisas simples do dia a dia, eu esteja vendo em espanhol, sabe? Tipo, calendário, aplicativo de lembretes, essas coisas assim. Eu vou vendo como é que se chamam essas coisinhas em espanhol, eu vou tendo esse contato mais diário. E daí, a ideia é que eu fique 3 meses fazendo isso e, no final, eu tente ler um livro inteiro em espanhol. Um livro tradicional, né? Porque agora eu tava lendo ali um livro infantil e agora vou ler um conto. Eu li meu primeiro conto em espanhol, eu tô tão feliz, tô empolgada. Eu demorei um bom tempo pra terminar de ler ele. Não que o livro tenha sido difícil, o conto é muito tranquilo de ler, a escrita do Gabriel Garcia Marques também é muito fácil de ler, só que realmente tinham muitas palavras por página que eu não tinha a menor ideia do que elas significavam. Várias palavras eram parecidas com português, mas sabe quando é aquele parecido, mas nem tanto, e eu não tinha certeza se era exatamente a palavra que eu tava pensando, daí eu pesquisava. Eu li esse conto na versão digital, no meu celular, e isso foi muito bom, porque daí eu tinha já o Google Tradutor ali na minha mão, em qualquer
palavra que eu não entendesse em espanhol, eu já conseguia pesquisar de uma forma mais prática. Cada uma das palavras que eu pesquisava, porque eu não sabia o que era, eu marquei de verde nesse e-book. E eram muitas, juro, assim, ó, por página eram várias e várias e várias palavras que eu nunca tinha visto na minha vida, ou que eu não tinha certeza exatamente do que aquilo significava. Mas fazendo uma resenha aqui, porque eu realmente gostei muito desse conto, o título, né, é Uma Morte Anunciada, e realmente essa é a história, porque o livro já começa te falando que o Santiago foi assassinado. Só que a grande questão é que desde o começo tu já tem meio que spoilers do que aconteceu, e aos pouquinhos tu vai pegando as peças do quebra-cabeça pra encaixar e montar a história inteira. E a grande questão, o motivo, né, de ter sido uma morte anunciada, é que todas as pessoas nessa cidade sabiam que tinham pessoas querendo matar esse Santiago. Os culpados desse crime falaram pra todo mundo. Eles estavam andando com facas pra cima e pra baixo falando, vou matar o Santiago. Só que ninguém fez nada. Ninguém tentou parar esses criminosos, e é por isso que é a tal da morte anunciada, né? Traz muito aquela ideia de que quando a gente vê alguma coisa errada acontecendo no mundo, a gente nem sempre faz alguma coisa pra mudar isso. Outra pessoa vai lidar com isso, fulano vai se virar sozinho, não vou me meter nesse assunto. E conforme a gente vai pensando que eu não vou me meter nesse assunto porque outra pessoa vai fazer isso, todos pensam desse jeito e ninguém faz nada. E daí acaba que uma pessoa morre, sendo uma morte anunciada, uma morte que poderia ter sido prevenida, porque cada um pensou que não tinha responsabilidade nenhuma ali. E o mais engraçado, na minha opinião, é que esse livro fez com que eu me sentisse que eu fosse uma pessoa dessa cidade mesmo, porque desde o começo eu também já sabia que o Santiago ia morrer. E desde o começo do livro eu ficava tipo assim, mas e se mudasse? E se chegar no final e ele não morrer, e ele conseguir escapar de alguma forma, ou sobreviver de algum jeito, ou alguém impedir que isso aconteça? Eu ficava ali torcendo pra que o final fosse diferente do que tinha me sido dito ali no começo da história, mas eu não podia fazer nada a respeito. Eu tava esperando, torcendo que outra pessoa fizesse alguma coisa, né, os personagens no caso, porque eu era meio que impotente ali, eu não podia fazer nada pra mudar, então eu me senti como se eu fosse uma participante ali desse pessoal da cidade que já sabia que isso ia acontecer, mas não fez nada pra mudar. Isso eu achei genial na escrita do Gabriel Garcia Marques. Eu gostei bastante da escrita dele, inclusive. Ela é meio confusa, pra ser sincera. Como esse livro tu já sabe o final ali no comecinho, ele vai dando umas confusões, assim, e vai e volta no tempo, e isso deu uma confundida, mas é o tipo de confusão que eu não acho que me afetou por ser em espanhol. Eu acho que se eu tivesse lido esse livro em português ou qualquer idioma que fosse, eu ia continuar confusa, porque é a estrutura narrativa, sabe? Oi, deixa eu fazer um update aqui dos meus estudos em espanhol, porque faz mais ou menos umas 2 semanas que eu troquei todos os idiomas do meu celular, computador, redes sociais, troquei tudo pra espanhol. E essa semana o TikTok começou a me mostrar vídeos em espanhol. Claro que eu não entendo tudo que as pessoas falam, eu não entendo todos os vídeos, tem alguns que as pessoas falam muito rápido, mas os vídeos em que as pessoas falam mais devagar, ou os vídeos que tem legenda, esses eu entendo. Então eu tô bem contente que eu tô conseguindo estudar através desses videozinhos curtinhos assim também. Se tem um negócio que eu tô viciada ultimamente, é ASMR em espanhol. Vocês não têm noção do quanto de coisa que eu tô aprendendo com ASMR em espanhol. Aqueles vídeos que é tipo assim, fazendo sua maquiagem para ir não sei aonde. E daí as pessoas no vídeo ficam tipo, peguei um pincel aqui. Daí eu aprendo como é que chama pincel em espanhol. Vou passar um batom vermelho. Daí eu aprendo as cores, sabe? Uma coisa meio infantil, sei lá, mas é tão relaxante, é tão gostosinho de aprender espanhol com vídeos de ASMR, que já é um negócio que eu gosto bastante. Até porque quando eu não entendo algumas coisas que a pessoa tá falando, não tem tanto problema. O objetivo ali é eu pegar no sono. O objetivo é dar aquela sensação, sabe, de tipo cosquinha no cérebro. Então a pressão é baixíssima e é muito bom, porque eu passo assim meia hora assistindo um vídeo, aprendendo espanhol, sem nem perceber que eu tô aprendendo espanhol. Eu vou ser bem sincera que eu não tô estudando todos os dias, mas como eu tô consumindo conteúdos em espanhol por conta do meu celular e redes sociais, computador, tá tudo em espanhol, e por eu estar assistindo alguns vídeos de ASMR de forma mais passiva, assim, pra relaxar e tal, eu tô considerando que eu tô tendo contato diário com o idioma. Não necessariamente estudando todos os dias, mas ainda assim interagindo com o idioma todos os dias. Inclusive, tô fazendo exercício físico em espanhol, tá bom? Tô fazendo yoga com vídeos de pessoas falando em espanhol, e daí tô descobrindo como é que se fala um monte de partes do corpo em espanhol. Por isso que eu acho divertido incrementar esse aprendizado de idiomas nas coisas do teu dia a dia. Porque, na minha opinião, aprender as partes do corpo daquela forma mais tradicional, de tipo assim, isso aqui é um braço, isso é uma perna, é
meio chato, não tem muita graça. Agora tu vê a pessoa fazendo, tipo, abdominal, e tu descobrir como é que se fala abdominal em outro idioma, e como é que se fala, deita no chão, agora faz prancha, agora tu coloca o braço pra cá e tu faz não sei o quê. É mais interessante, na minha opinião. E distrai um pouco a cabeça do quão torturante é aquele tipo de exercício. Eu tô indo pra uma consulta no médico agora. Coloquei o endereço da médica no GPS. E só que como eu mudei todo o meu celular, todas as configurações pra espanhol, agora a moça do GPS tá falando comigo em espanhol. E eu já sou extremamente perdida quando eu dirijo. Agora eu quero ver se eu vou chegar lá inteira. Se eu chegar atrasada ou se der errado, a culpa é dessa Gira moça a la aqui. derecha. Olha só. Y después, gira a la izquierda. Obrigada. Hoje é dia 17 de julho e terminaram os meus 3 meses de estudo de espanhol que eu falei que eu ia fazer antes de ler o meu primeiro livro em espanhol. E eu tô tão contente que eu consegui fazer isso. Estudei todos os dias? Não. Tem um aplicativo que eu uso pra registrar, assim, os meus hábitos. E eu marcava lá todos os dias que eu estudava espanhol por pelo menos 15 minutos. E nesses últimos 3 meses, né, 90 dias, deram 67 dias que eu estudei. Que dá mais ou menos uns 75%. Então, eu achei bom. Não foi um fracasso completo, mas também não fui rígida pra estudar todos os dias. Até porque disciplina é uma palavra que não me define. Então, eu imaginei que eu não iria estudar todo dia mesmo, mas pra mim já tá ótimo. Nesse meio tempo, realmente, eu assisti filme em espanhol, eu ouvia música, não só ouvindo, tipo, de forma passiva, né, mas eu escutava enquanto eu lia a letra e tentava entender tudo que tava acontecendo ali. Se eu não entendia, eu tentava pesquisar ali no dicionário, ou às vezes era uma expressão, ou traduzir de alguma forma. Assisti muitos vídeos em espanhol também, eu via ASMR em espanhol, eu fiz exercício em espanhol, eu descobri nome de partes do corpo que eu não saberia. Pra que eu iria saber que tobilho é tornozelo? Em aula de yoga é uma coisa importante, porque daí tá lá a moça, né? Agora tu vai lá encostar no teu tornozelo. Enfim, sabe? São essas coisas, assim, que eu fui aprendendo ao longo desses tempos. Pesquisava um monte de coisa no Google, porque daí o meu celular, como ele tava na configuração em espanhol, tudo que eu pesquisasse no Google ou nas redes sociais aparecia na configuraçãozinha ali de espanhol, né? Então, muita coisa eu aprendia em espanhol, quando eu tinha que pesquisar alguma coisa aleatória, assim. E eu achei isso tudo muito mais legal e prático pra mim, porque daí realmente eu aprendo palavras que eu ainda não sabia e que são úteis pra mim em alguma forma ali, né? Tipo, não vou sair por aí falando tobilho pra todo mundo. Mas enquanto eu tô ali fazendo um videozinho de yoga em espanhol, eu entendo que a pessoa quer me dizer quando ela me fala pra encostar nos tobilhos. Mas a minha próxima etapa agora é, então, finalmente ler o meu primeiro livro em espanhol. Eu já li um conto e eu já li uma história infantil, mas agora eu vou ler o meu primeiro livro real, oficial em espanhol. O livro que eu escolhi é o Marina, do Carlos Ruiz Zafón, que inclusive é o autor de A Sombra do Vento, que é um livro que eu já li 2 vezes, porque eu gosto muito daquela história. Terminei de ler o primeiro capítulo de Marina. Eu pesquisei bastante coisa, até. Esse primeiro capítulo não teve muita coisa de história. Ele foi mais aquele tipo de primeiro capítulo que te introduz na história. Tipo, o personagem principal é esse aqui, é mais ou menos isso que tá acontecendo. E eu imagino que agora no segundo aqui, realmente vai começar as coisas a acontecer. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu não pesquiso tudo que eu não sei, porque senão isso acaba deixando a leitura mais chata. Por exemplo, eu cheguei numa parte que fala que não sei quem había pillado una infección. O que significa pillado? Não tenho a menor ideia, mas nessa frase dá pra entender que a pessoa tinha pego uma infecção, tinha contraído uma infecção, tinha se contagiado de alguma coisa ali. Porque ali no restante do parágrafo ele tá falando de bactérias e tal. Eu não sei o que significa pillado, mas no contexto dessa frase ali eu consegui entender o que essa mensagem quer dizer. Por isso que eu digo que nem sempre eu pesquiso todas as unidades de palavra que eu não sei o que significam ali no texto, porque senão isso realmente torna a leitura muito maçante e não vai fazer tanta diferença assim, porque eu entendi a mensagem que o autor quer passar. Outra coisa que eu acho interessante enquanto eu tô lendo o livro é naquele quesito mesmo de que tem algumas frases que eu entendo todas as palavras individualmente, mas o sentido da frase parece que não faz sentido pra mim, porque tem essa frase: sus ojos eran tan claros que apenas tenían color. E traduzindo, assim, imediatamente, ao pé da letra pra português, parece que ficam assim, os olhos daquela pessoa eram tão claros que só tinham cor, e parece que não faz sentido. Aí eu fui pesquisar e entender que isso é uma forma de falar que os olhos da pessoa eram tão claros que nem tinham cor direito, ou que mal tinham cor, mas que, traduzindo ao pé da letra, fica esquisito, né? Não dá pra entender exatamente. E é esse tipo de coisa que eu digo, que eu gosto de ler o livro no celular, em vez de estar lendo pelo Kindle, porque no Kindle ele tem o dicionário e ele tem o negócio de tradução, mas o celular com acesso ao Google é outra coisa.
Eu li meu primeiro livro em espanhol e eu tô muito, muito contente. Tá, primeiro, eu gostei muito dessa experiência de ler um livro em espanhol. Eu tô me sentindo muito, tipo, feliz e orgulhosa de mim mesma. Eu acho que todo mundo tinha que tentar fazer alguma coisa desse tipo, pelo menos uma vez na vida, porque realmente tu se sente assim, cara, eu consegui, sabe? É muito bom. Mas eu lembro, quando eu comecei esse desafio, eu achava que ia ser muito mais difícil do que realmente foi. A memória que eu tinha de quando eu comecei a ler livros em inglês é o que eu achava que ia ser parecido com isso ler em espanhol. Mas realmente, assim, espanhol é muito parecido com português. Os dois idiomas têm origens do latim e eles são bem próximos. Então eu acho que isso ajudou bastante na hora de eu ler esse livro em espanhol. Mas uma coisa que me estressou bastante enquanto eu tava lendo o livro é que tinham algumas palavras que eu lia na frase, eu não sabia o que era, eu pesquisava ali no dicionário e, tipo, 5, 6 páginas depois aparecia a mesma palavra e eu não lembrava o que era. Uma delas era alejar, que é tipo se afastar. Várias e várias e várias vezes eu pesquisei essa palavra no dicionário e eu esqueci. Eu fico com tanta raiva quando eu sei que eu já pesquisei essa palavra antes, mas eu não lembro o que ela significa. Por que a minha memória faz isso? Por que ela lembra que eu já pesquisei, mas ela não lembra o que era? Mas o que eu achei mais difícil mesmo foram as expressões, porque tem muitas expressões que eu entendo todas as palavras individualmente, mas juntando ali numa expressão, não faz sentido. Então, um exemplo, eu acho que eu até falei num vídeo antes, fulano apenas saiu do quarto. E esse tipo de coisinha, essas expressões, eu acho muito mais difíceis, porque realmente tem isso da gente achar que sabe as palavras. Eu sei o que significa apenas, ou será que eu não sei? E daí tu começa a ficar meio doido sozinho. Mas de forma geral, sendo bem sincera, eu achei que esse livro foi ótimo pra ser o meu primeiro livro lendo em espanhol, porque a escrita foi muito tranquila. Ele tinha várias quebras de capítulo. Os capítulos, em geral, eles eram mais longos, assim, pelo menos pra mim, né, porque eu tava lendo mais devagar, já que não é um idioma que eu tenho tanto domínio, mas os capítulos tinham várias quebras, então tinham várias horas que eu podia pausar e meio que dar uma descansada no cérebro, porque cansa, sabe? Tu meio que tem que fazer um trabalho duplo de ler, interpretar as palavras, mas também meio que traduzir o que elas significam na tua cabeça é um pouco confuso. Mas se tu quiser ler esse livro em português, eu também super recomendo. Eu só vou dizer que é um livro de terror. É que não é bem terror. É o tipo de coisa que tinha algumas cenas, assim, a pessoa levantou, foi lá na cozinha, pegou um copo pra encher o copo com água. Mas por algum raio de motivo, o autor escrevia essa cena com tanta tensão que eu ficava pensando, meu Deus, alguma coisa vai acontecer? Eu não sei se é um bicho, eu não sei se é uma pessoa, eu não sei se é um fantasma, se é um monstro, eu não sei o que é. Mas eu sei que tem alguma coisa, porque isso aqui não tá normal. Mas então, resumindo, a minha experiência lendo um livro em espanhol realmente foi muito mais fácil do que ler um livro em inglês. Eu vou até colocar aqui embaixo o vídeo em que eu falo sobre como começar a ler em inglês, porque eu comecei a ler em inglês depois de ter estudado por uns 4 anos, eu acho. E aqui em espanhol eu estudei por 4 meses, e bem daquele jeito mais ou menos, né? E ainda assim eu consegui ler um livro inteiro, um conto em espanhol e um livro infantil, mas eu usei várias das estratégias que eu tinha usado quando eu comecei a ler inglês pra ler em espanhol. Trocar todos os idiomas das minhas redes sociais, do celular, do computador, trocar tudo pra espanhol, pesquisar as palavras que eu não entendia, não todas as palavras, mas assim, quando eu não consigo entender o que significa na frase. Eu acho que é interessante a gente pesquisar quanto mais palavras possíveis, só que quando tu tá começando a ler em outro idioma, isso vai desacelerar a tua leitura. Tu vai ler mais devagar de qualquer forma, e se tu for pesquisar todas as palavras que tu não sabe, vai demorar uma eternidade pra ler uma página e vai ser muito cansativo e tu vai acabar desistindo. Então agora eu quero ler muitos outros livros em espanhol. Eu comecei a ler Como Água para Chocolate e eu tô muito empolgada lendo esse livro porque tem receitas. Eu quero ler também 100 Anos de Solidão. Eu tenho um monte de livro em espanhol que eu quero ler. E agora eu vou tentar, sempre que tiver algum livro de um autor que fala em espanhol, que o livro foi escrito em espanhol, eu vou tentar ler no idioma original. Eu acho que nos próximos meses também eu vou tentar praticar falar espanhol, porque hablando espanhol no soy muy buena, pero leyendo los libros yo compreendo. Talvez falei tudo errado aqui, né? Não interessa. Tô estudando ainda. Não me julga. Mas então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir ele, por favor. E se tu for novo aqui no canal, se inscreve também. Eu faço vídeos toda semana falando sobre livros, leitores e literatura. Às vezes eu faço umas aventuras literárias tipo esse, assim, né? De tentar ler uns negócios diferentes. Mas às vezes são vídeos mais de pessoa normal mesmo, falando sobre livros. Então, se tu gosta de falar sobre essas coisas também, tu vai ser muito bem-vindo por aqui. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.